graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para você, para sua família. Estou feliz de estar aqui com você nesta última quinta da palavra do ano de 2022. Conforme a gente disse, estamos fazendo por este veículo aqui de comunicação online, pelo YouTube, essa última quinta da palavra, devido às programações aí de festas de fim de ano. A gente tem liberado os irmãos do culto presencial para que vocês tenham aí maior tranquilidade para a resolução das suas situações, né? Desde já eu quero agradecer a Deus por todo o ano de 2022 que a gente pôde passar juntos ali. Uma boa parte, grande parte, né, de 2022 ali presencial, já aí saindo da realidade de pandemia, e a gente louva a Deus porque a gente pôde voltar aos cultos presenciais, embora ainda não estejamos do ritmo que gostaríamos de estar, porque muitas pessoas não voltaram a participar, a frequentar as quintas-feiras da palavra como estava sendo antes da pandemia, mas vamos perseverar, vamos continuar em oração pelas famílias, pelos irmãos e também por esse tempo que a gente tem considerado ali uma espécie de treinamento espiritual, teológico, né? Um discipulado ali mais formal no sentido de estudo bíblico, de instrução bíblica, todas as quintas-feiras. Vários assuntos nós tratamos ao longo desse ano, como por exemplo aconselhamento bíblico, discipulado, e ultimamente a gente tem falado sobre escatologia, bastante tema aí, bastante assunto sobre a questão da escatologia a gente tem trabalhado, e a gente louva a Deus por isso. Bem, irmãos, na semana passada eu falei sobre vencendo o pecado da murmuração, e essa palavra introdutória minha, que ainda não é o estudo, né, vai girar em torno disso, para a gente de alguma forma falar por que a gente não pode murmurar e que a gente tem que fazer todas as coisas sem murmuração. O texto que eu vou ler, Filipenses 2, versículos 14 e 15. Na verdade, o estudo de hoje vai girar muito em torno da carta de Paulo aos Filipenses. Por isso eu quero começar a introduzir essa quinta da palavra com esse texto, né? Filipenses 2, 14 e 15 diz assim: façam tudo sem murmuração nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Que essa passagem possa introduzir a nossa conversa de hoje, né? Eu gostaria de dizer por que a gente tem que fazer todas as coisas com alegria e não com murmuração. Fazer todas as coisas sem que a murmuração faça parte da nossa vida. Porque quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vai encontrar um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então por isso a gente não pode murmurar. E quem diz isso é Isaías, capítulo 64, versículo 4. Salmo 84, versículo 11, apresenta para a gente um Deus que nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então a gente não pode murmurar, mas a gente tem que se alegrar no Senhor. O Salmo 23, versículo 6, bem conhecido de todos, vai dizer que o Deus que nós servimos nos acompanha com bondade e misericórdia todos os dias da nossa vida. Então a gente tem que agradecer, a gente tem que louvar e não murmurar. Paulo aos Romanos, no capítulo 8, ele vai ter os versos ali 28 e 32 que nos ensinam muitas coisas legais sobre Deus. Primeiro, que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. E que o Deus que a gente serve não poupou nem seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. E ele nos dará graciosamente com Cristo todas as coisas. Paulo escrevendo aos Filipenses, que vai ser a carta que a gente vai meditar daqui um pouco, capítulo 4, versículo 13, disse: o Deus por meio de quem podemos fazer todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Ainda nesse mesmo capítulo, versículo 19, Paulo vai dizer que Deus
é aquele Deus que, segundo a riqueza, a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Isso é maravilhoso. Por isso a gente não pode murmurar, mas a gente tem que glorificar a Deus, adorar a Deus, louvar a Deus. Isaías 41:10 vai dizer que o Deus que a gente serve nos fortalecerá, nos ajudará e nos sustentará com a sua destra, que é a sua mão direita fiel. Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículos 5 e 6, ele diz que Deus nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Por isso, podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Paulo também, ainda na carta aos Filipenses, diz que Deus completará a obra, a boa obra que ele começou a fazer em nós. Então a gente não pode murmurar. O salmista, no Salmo 16, versículo 11, diz que Deus, em cuja presença estamos, nele há plenitude de alegria, em cuja destra há delícias perpetuamente. Que maravilha, né? Você vai encontrar uma promessa de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 e 20. Jesus dizendo, né, que ele possui toda a autoridade no céu e na terra e que ele estará conosco até a consumação do século. A presença de Deus, a presença de Jesus e o seu poder, a sua autoridade estão conosco. Escrito aos Hebreus, capítulo 12, versículo 10, diz que Deus que nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Então existem muitos e muitos e muitos e muitos motivos pelos quais a gente não tem que murmurar, mas a gente tem que fazer todas as coisas com exultação, com celebração e não com murmuração. Foi Jeremias, o profeta Jeremias, que disse no capítulo 32, versículo 41, que o Deus que a gente serve, ele se alegra em fazer-nos o bem, de modo, de todo o seu coração e de toda a sua alma. E Sofonias, capítulo 3, versículo 17, que o Deus que a gente serve se deleita em nós com alegria e se regozija em nós com júbilo. Eu acho que esses são motivos de sobra para que a gente possa fazer todas as coisas sem murmuração. Não murmure, não faça como o povo de Israel, mas seja alguém contente, que vive o contentamento na presença de Jesus. Esse é o tema que a gente vai trabalhar hoje e eu espero muito que você fique comigo até o final para aprender, para crescer como eu tenho crescido a partir desse assunto, dessa temática sobre o contentamento em Cristo Jesus. Vamos louvar a Deus com uma canção do Diante do Trono que fala que a gente não tem palavras para agradecer a bondade do Senhor. Ele, dia após dia, tem nos cercado com a sua fidelidade, com a sua bondade, com a sua... Vamos adorar a Deus. Chama a sua família. Vamos adorar, vamos louvar ao Senhor. Depois a gente vai ler o texto bíblico e vamos orar para termos um tempo de meditação e reflexão na palavra. Vamos louvar a Deus. Dia após dia me cercas com fidelidade, nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor. Não tenho
após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti. Sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti. Sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor.
És tudo que eu preciso, Jesus, és tudo que eu preciso. Que linda canção da nossa irmã Heloísa Rosa. Maravilha. Eu quero ler com os irmãos a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Eu vou ler os versos 12 a 14, depois eu vou ler o capítulo 4, versículo 10 ao 13. Você deve ter percebido que a gente não vai falar de escatologia hoje, como também não falamos na semana passada. O nosso assunto de hoje vai ser Jesus, fonte de contentamento, né? A gente fez aí uma transição do tema da semana passada, né? Falando sobre vencendo o pecado da murmuração, para falar hoje sobre contentamento. Eu acho que é um tema extremamente oportuno para essa época do nosso ano. Um tema que fala de gratidão, um tema que fala sobre o nosso alvo, enfim. Vamos ler. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Eu vou ler, no primeiro momento, na versão NAA, que diz assim. Capítulo 3, melhor dizendo, verso 12 a 14 da carta de Paulo aos Filipenses. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que passagem maravilhosa, né? Agora vamos para o capítulo 4, versículos 10 a 13. Eu passo a ler para vocês. Filipenses 4, 10 a 13. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai bendito, quero te agradecer pela leitura da tua palavra nesta noite, louvá-lo por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós, através de nós. Pedimos a sua graça, sua orientação, a sua direção sobre as nossas vidas nesta noite, esta última quinta da palavra do ano de 2022. Que o Senhor nos oriente, nos instrua, nos ensine, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor, como o Senhor tem falado, ensinado ao longo do ano, deste ano todo. Muito obrigado, porque o Senhor tem sido fiel. Peço que o Senhor abra os nossos corações e mentes para recepcionar o conteúdo da tua mensagem nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Só para reforçar, eu vou ler mais uma vez o texto, mas agora na versão NVI. Filipenses 3, versículo 12 a 14. Não que eu já tenha obtido tudo ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Agora, o capítulo 4, versículo 10 a 13.
Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. O meu objetivo nesta noite é apresentar um estudo bíblico que nos ajude a crer de forma prática que a fonte de toda a satisfação da nossa vida é o Filho de Deus, Jesus Cristo. A fonte de tudo. Tudo que a gente precisa vem de Jesus. Paulo havia fundado a igreja de Filipos em sua segunda viagem missionária. Você vai ver isso lá em Atos capítulo 16. Como prisioneiro em Roma, o seu caso seria julgado dentro em pouco. E ele poderia ser absolvido ou decapitado. Seu trabalho estava sob o ataque de competidores. E após 20 anos ou mais de árduas viagens a serviço de Jesus, ali estava o apóstolo Paulo, cansado, e aceitaria assim algum descanso. E um dos cristãos dessa igreja, Epafrodito, foi enviado a Roma para levar uma oferta especial ao apóstolo e ajudá-lo naquele período difícil. Você vai encontrar isso no capítulo 2, versículo 25 a 30, e no capítulo 4, do versículo 10 ao 20. A essa situação, a situação de Paulo era de tal ordem que não parecia haver razão para ele regozijar-se. Não parecia haver motivos para o apóstolo Paulo se alegrar, estar contente. No entanto, Paulo simplesmente vive contente, pois seu foco está num alvo que é Jesus Cristo. Muitos ensinos não bíblicos, irmãos, têm surgido nas igrejas brasileiras. E um desses ensinos é a teologia da prosperidade, que a gente poderia citar, e agora, mais recentemente, aí, a teologia do coaching, que é a nova face da teologia da prosperidade, que afirma que você pode viver de uma forma altaneira, saudável, cheio de riquezas, triunfando, com autoestima lá em cima, enfim, mostrando que o sucesso, seja ele social, financeiro, intelectual, são as riquezas, são marcas da fidelidade do cristão a Deus. Quem é pobre, quem é cabisbaixo, quem passa por situações difíceis, quem passa por lutas e provas, está sob maldição e vive em desobediência. E esta mensagem que a gente leu aqui, este texto que a gente leu aqui, parece combater esse tipo de teologia. E não é Deus quem tem que se adaptar aos nossos desejos, às nossas vontades, aos nossos caprichos e a como queremos que funcione o mundo. Pelo contrário, somos nós que temos que nos adaptar às circunstâncias e nos submeter ao controle soberano de Deus na nossa vida. Somos nós que precisamos aprender a viver contentes em toda e qualquer situação e saber que Jesus, Ele é a fonte de toda a satisfação na nossa vida cristã. Então, a primeira coisa que a gente pode apresentar aqui, que tem a ver com o texto que a gente leu de Filipenses 3, 12 a 14, é: qual é o alvo perseguido pelo apóstolo Paulo? Que tipo de alvo Paulo tinha na vida dele?
e que tipo de alvo nós temos que ter em nossa carreira cristã, em nossa caminhada cristã. Porque eu acho que essa teologia dos nossos dias, essa teologia coach, essa teologia da prosperidade, acaba gerando crentes muito estranhos, que buscam coisas que talvez a palavra de Deus não queira nos dar, não queira nos fazer chegar até elas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente busca a partir da fé. Então qual é o alvo perseguido pelo apóstolo Paulo? Se a gente leu aqui, de acordo com esse texto, capítulo 3, versículos 12 a 14, não que eu já tenha recebido isso ou que eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado em Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Que alvo é esse? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então a Bíblia é clara sobre o nosso propósito de vida. Romanos capítulo 8, versículo 29, vai nos ensinar, o apóstolo Paulo vai nos ensinar em Romanos 8, 29, que o nosso propósito de vida é sermos semelhantes a Jesus. Olha lá o que está escrito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós temos um destino, nós temos um alvo, nós temos um propósito de vida, e o propósito de vida do cristão é ser semelhante a Jesus. Nós fomos chamados para alcançar este alvo de maturidade de fé, de maturidade cristã. E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala: prosseguir e perseverar na caminhada em direção a Cristo. Prosseguir e perseverar na trajetória cristã para nos tornarmos semelhantes a Jesus. É como uma jornada atlética. Essa caminhada requer treino, essa caminhada requer persistência, resiliência, paciência, perseverança. E estamos na estrada entre o ponto inicial conquistado por Cristo e o ponto final. Nós não atingimos ainda o propósito integral de Deus. Aquele propósito que Deus tem para as nossas vidas. Qual é o propósito integral de Deus para as nossas vidas? Nós sermos glorificados, semelhantes a Cristo na glorificação. Então observe também que Paulo era um homem determinado, com apenas um propósito principal. Ele diz: mais uma coisa faço, uma coisa faço. A gente precisa concentrar as nossas energias em uma única coisa, apenas. Nós temos que fixar os nossos olhos no alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só assim poderemos completar a carreira que nos está proposta, de acordo com Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3. Temos que nos desembaraçar de todas as coisas que nos atrapalham nessa corrida, nessa caminhada cristã, e focarmos em Jesus Cristo. O que você tem focado? No que você tem colocado os seus olhos, o seu foco? O seu alvo é o quê? Meu querido, minha querida, o apóstolo Paulo nos ensina que nós precisamos focar em uma única coisa: Cristo, a semelhança com Jesus Cristo. Segunda coisa que eu pergunto a você: como Paulo ensina que podemos alcançar este alvo? Paulo vai dizer que ao prosseguir para o alvo, ele procura esquecer as coisas que ficaram para trás e ele avança para as que estão diante dele. Então, esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar para as que estão adiante. Obviamente, não conseguimos apagar o passado. Eu acho que não é isso que o apóstolo Paulo está propondo aqui, apagar o passado das nossas memórias, das nossas mentes. Não é isso. Esquecer aqui significa
que não somos mais influenciados por coisas do passado. Não somos saudosistas pelo que nos definia antes de conhecermos a Cristo. Não! As coisas velhas do velho homem passaram, é isso que ele está dizendo. Ou seja, a nossa busca hoje não é a mesma busca que os ímpios têm, que os pagãos têm, dos que não conhecem a Jesus Cristo têm. Comer, beber, vestir, trabalhar, só ganhar dinheiro, só ter uma vida bem-sucedida financeiramente. Isso é um padrão mundano de vida. Não estou dizendo que você não possa fazer isso, mas isso não pode resumir a sua busca. Às vezes as pessoas têm uma vida de fé em busca dessas coisas. Não, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. O velho homem está lá atrás. A velha criatura, a velha natureza está lá atrás. Eu sou uma nova criatura. Cristo traz nova vida, novas afeições, novos desejos, novas aspirações. E colocamos estas coisas do passado de lado para permitir que as que estão adiante de nós, ocupem o devido lugar. E o que deve estar adiante de nós? O alvo, que é Cristo. Havia coisas do passado de Paulo que poderiam constituir um peso e puxá-lo para trás. Assim como deve haver coisas nas nossas vidas, passadas, pregressas, que podem querer nos puxar para trás e servir de peso para nós. A gente tem que se desembaraçar. Porque elas se transformam no motivo agora de aspiração para aumentar a nossa velocidade para a corrida. Ou seja, quando a gente abandona as coisas velhas, quando a gente deixa, se despoja dessas coisas, a gente fica mais leve para buscar as novas aspirações. Os acontecimentos não mudaram, mas a nossa compreensão desses acontecimentos mudaram. E a gente tem novas aspirações. Paulo reagia aos acontecimentos de sua vida segundo os princípios de Deus. E isso o impulsionava para frente, para o futuro. Paulo não vê as circunstâncias em si mesmas, mas antes em sua relação a Jesus, em relação a Jesus. Então, Paulo não olhava para Cristo através das circunstâncias. Pelo contrário, ele encarava as circunstâncias agora através dos novos óculos do cristianismo, dos novos óculos do evangelho. E isso muda tudo. Isso mudou tudo na vida do apóstolo Paulo, isso muda tudo nas nossas vidas também. E isso parece ficar exemplificado aqui no segundo trecho que a gente leu de Filipenses capítulo 4, versículo 10 ao 13. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês, que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja a ênfase do versículo 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês, que vocês têm por mim. Olha que interessante. Veja que, tendo recebido uma boa oferta dos filipenses, qual era a fonte principal da alegria do apóstolo Paulo? Ele fica feliz? Fica feliz. Paulo se alegra no Senhor. Ele não se alegra na oferta. Ele não se alegra no recurso financeiro em si. Ele se alegra no Senhor. Olha só, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora vocês têm cuidado de mim. Ou seja, ele certamente agradece a oferta que recebera. Ele com certeza ele está feliz por receber aquela quantia, mas vez após vez ele se concentra em olhar as circunstâncias através de Cristo. Se ele tem recebido algo, foi porque Cristo moveu pessoas, foi porque
Cristo moveu as circunstâncias, foi porque Cristo providenciou, foi porque Deus providenciou, proveu. E é assim que a gente tem que fazer, irmãos. A gente não tem que pensar que aquilo que a gente tem é porque a gente simples e puramente trabalhou e fez por onde. Somente não. Deus tem nos dado forças. Deus tem nos dado saúde. Deus tem preparado as circunstâncias. Deus tem preparado a provisão para cada um de nós. Logo, quando a gente as recebe, a gente sempre agradece a Deus primeiro. A gente olha para as circunstâncias através de Cristo. Paulo experimentou a soberana providência de Deus de várias maneiras na vida dele. E uma delas foi através das ajudas enviadas anteriormente pela igreja de Filipos. O termo providência, ele deriva de duas palavras latinas, pro e videre, que significam ver antes. Providência é a obra antecipada de Deus em ordenar as circunstâncias para o cumprimento de seus propósitos. É isso que Paulo está falando. Com seus olhos fitos em Jesus Cristo, Paulo podia confiar em Deus e descansar em Deus, pois ele sabia que Deus estava cuidando dele a cada momento. Será que você pode acreditar nisso? Que é Deus quem cuida da sua vida, que é Deus quem providencia todas as coisas. E você pode confiar nele, descansar nele, porque ele está cuidando de você em cada momento da sua vida. Será que eu posso confiar nisso? Eu posso dizer que a minha alegria, a minha satisfação estão no Senhor e não nas circunstâncias em meu redor? É nele que eu tenho colocado a minha confiança, a minha segurança. Foi assim que o apóstolo Paulo fez. Isso gerou duas grandes lições práticas para a sua vida, como a gente vai ver nos versículos 11 e versículos 12. Paulo escreve sobre duas coisas que ele tinha aprendido. E quais foram estas duas coisas que ele aprendeu na sua vida, que ele tirou como lições para a vida dele? Eu vou ler mais uma vez, lendo agora na versão NVI. Versículo 11, versículo 12, diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade. Eu aprendi a viver contente e eu aprendi a adaptar-me. Em primeiro lugar, Paulo aprendeu a adaptar-se, a se adaptar a toda e a qualquer circunstância. Versículo 11 vai dizer isso. Que grande lição, que grande realização de Deus na vida do apóstolo Paulo. Considere como somos melindrosos às vezes, irmãos, e cheios de escolhas em nossas vidas. Temos dificuldades em aceitar algumas circunstâncias na vida, não é mesmo? Isso pode incluir o que vestimos, isso pode incluir o que a gente come, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, ou ainda se chove muito ou se chove pouco, se faz muito calor, se faz menos calor onde moramos. A gente está o tempo todo variando de acordo com as circunstâncias em nosso redor. E em vez de nos adaptarmos às circunstâncias, preferimos ficar sempre reclamando, murmurando delas. Elas, todavia, não mudarão. Não mudarão. Precisamos aprender a lição de Paulo de efetuarmos mudanças em nós mesmos. Somos nós que precisamos nos adaptar, gente. Somos nós que precisamos nos enquadrar. Aprenda com o apóstolo Paulo, que eu e você aprendamos nesta oportunidade com o apóstolo Paulo. Em segundo lugar, o texto vai dizer que ele aprendeu a viver contente. Ele viveu o contentamento em toda e qualquer situação. Paulo conserva uma atitude de desprendimento, independente de coisas materiais. Em Cristo, Paulo afirma que ele alcançou contentamento em qualquer tipo de situação. Como discípulos de Jesus, sabemos que Cristo é a fonte de água viva, fonte da vida abundante.
Cristo é o único que pode nos satisfazer. Ele é o único que pode nos dessedentar, nos tirar a fome, a sede. Fomos criados como pessoas cheias de desejos. Na verdade, nós não só temos desejos, mas nós somos desejos. Quando exercidos de forma equilibrada, estes desejos nos direcionam para Deus. Porque Deus é a única fonte de satisfação total. Paulo aprendeu isto. E nós? Será que nós podemos também aprender essas coisas maravilhosas, essas lições preciosas de estarmos, de acordo com o que está aqui, adaptados a toda e qualquer circunstância, a estarmos contentes em toda e qualquer situação? Que possamos aprender com o apóstolo Paulo. Mas há um segredo importante no versículo 13, que eu passo a ler para vocês agora e que eu fecho essa reflexão desta noite, né? Versículo 13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. É óbvio que a gente não pode ler esse versículo isoladamente. O versículo está aqui, dentro de um contexto. Paulo está dizendo que ele aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer circunstância. Ele aprendeu, de acordo com o texto aqui, né, a passar necessidade, a passar situação difícil. Ele aprendeu a ter muito, ele aprendeu a ter em abundância. Ele se adaptou a toda circunstância. Ele sabe o que é passar necessidade, ele sabe o que é ter fartura. Ele aprendeu o segredo de viver contente, com uma boa alimentação, sem uma boa alimentação, tendo fome, tendo a sua vida alimentada, passando necessidade, tendo muito, tendo pouco. Ou seja, tudo posso naquele que me fortalece. Aqui está um segredo revelado muito importante. O versículo 13 diz: eu posso fazer tudo o que Deus me pede com a ajuda de Cristo, que me dá força, que me dá poder. É isso que a Bíblia Viva vai dizer. Uma Bíblia com uma linguagem mais parafraseada. Eu posso fazer tudo o que Deus me pede com a ajuda de Cristo, que me dá força, que me dá poder. Eu tenho a presença de Jesus, você tem a presença de Jesus. Eu tenho a graça de Jesus, eu tenho as promessas de Jesus, eu tenho o poder de Jesus. Você tem o poder de Jesus, as promessas de Jesus, a força de Jesus. Você tem a presença de Deus, eu tenho a presença de Deus. O cristão não é suficiente em si mesmo. Não, ele é suficiente em Cristo. Então, não podemos ser prepotentes. Não podemos ser jactanciosos. Não podemos ser orgulhosos. Por quê? Porque tudo que somos, tudo que temos, temos e somos por causa de Jesus. Ele é que é suficiente. Ele é que nos fortalece. Porque Ele é o Todo-Poderoso, nós não somos. A gente passa às vezes dificuldade. O texto está dizendo isso. A gente passa por lutas. O texto está dizendo isso. Então, nós não somos adeptos da teologia do coaching, nem da teologia da prosperidade. Nós não somos adeptos da teologia da confissão positiva. Nós não somos adeptos da teologia que diz que o crente não passa por dificuldades, por doenças, por morte, por desemprego. Não! Nós não somos desse tipo de teologia. Por quê? Nós não somos desse tipo de teologia. Porque em nenhum momento a gente vê nesse texto que o cristão ele não passa por isso. Pelo contrário, o texto vai nos dizer que enquanto passamos por situações como estas, o Senhor passa conosco. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá poder. A ajuda de Cristo nos dá graça, poder, força para suportar, para viver, para fazer as coisas, para continuar, para prosseguir no alvo. É por Cristo viver em nós que podemos enfrentar as exigências da vida. É porque Deus está conosco que a gente pode dizer tudo posso. Além disso, Paulo colocava a determinação em sua caminhada espiritual, sempre lembrando que era Deus quem estava operando em sua vida. No capítulo 2, versículo 13,
ele vai falar isso, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Então, Deus opera em nós a fim de trabalhar através de nós. Então, eu queria que você guardasse essa verdade da palavra de Deus ensinada em Filipenses capítulo 3, capítulo 4. A certeza da providência de Deus, a experiência do infalível poder de Deus e a fé nas promessas de Deus foram recursos que possibilitaram o apóstolo Paulo enfrentar as circunstâncias da sua vida. E esses mesmos recursos também nos possibilitam enfrentar hoje situações adversas. São estes mesmos recursos que nos dão graça, força, poder para continuar. Então, analise esses últimos meses, este último ano, o ano de 2022. Analise esses últimos dias de sua vida. Como você tem reagido às circunstâncias do seu cotidiano? Você é uma pessoa adaptável, ensinável ao que aparece na sua frente? Deus está trabalhando em sua vida, está te ensinando através das lutas, das provações, para que você seja aprovado? Ou você é alguém que só sabe murmurar, só sabe reclamar? Você é alguém que pode ser considerado aprovado por Deus? Você é alguém que reclama muito de tudo? Ou é alguém que aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância? Você já aprendeu a viver contente, a adaptar-se em momentos de adversidade? Como é que você enxerga as situações que você passa? Deus está no controle da sua vida? Ou você mesmo que tem tomado as rédeas e tem vivido uma vida de murmuração? Que esse ano de 2022 possa ter sido servido para você de grande experiência, para que você possa aprender a viver contente. Jesus é a fonte de contentamento. Ele é o nosso alvo. Ele é o nosso prêmio final. Ser semelhante a Ele. Ser como Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Que o ano de 2022 possa ser um ano infinitamente melhor do que o ano de 2023 possa ser infinitamente melhor do que o do ano de 2022. Mas isso não significa que você não vai passar por dificuldades ou lutas. Não, não, não. Eu quero de verdade que você aprenda a viver contente. Aprenda com o apóstolo Paulo através deste texto. Você tem um alvo. O seu alvo é Jesus Cristo. Ser semelhante a Jesus. Seu alvo é aprender a se adaptar a toda e qualquer situação como Jesus. A viver contente em Deus, em Cristo. E Ele é a fonte. Ele é aquele que te dá poder, aquele que te dá força. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você, pedindo ao Senhor que continue conosco no restante desse ano. Está se findando e também nos abençoando ao longo de 2023. Pode curvar a sua fronte comigo? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom, sua fidelidade se estende de geração em geração. Muito obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos, por esta palavra. Obrigado por este ano que se passou. Obrigado porque o Senhor tem trabalhado em nós para depois trabalhar através de nós. Te louvamos porque o Senhor está nos trazendo experiência, perseverança, persistência, resiliência, paciência. Obrigado porque o Senhor está formando em nós o caráter de Cristo Jesus para que sejamos cada vez mais semelhantes a Ele. Continue a fazer na vida do meu irmão, da minha irmã, nas famílias da igreja de Vila Paraíso, da Congregacional de Vila Paraíso. Peço que o Senhor abençoe a cada irmão e irmã que está ouvindo, participando dessa live agora e orando juntamente comigo. As tuas mãos de poder estejam sobre nós, não só hoje, mas para sempre, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos por tudo. Amém.
Deus abençoe. Vamos louvar a Deus com essa canção mais um pouco, depois de despedir os irmãos. Um grande abraço. Até domingo, até sábado, melhor dizendo, sábado, 22 horas, estaremos no nosso templo, no templo da Igreja Congregacional de Vila Paraíso, para fazermos o nosso grande culto de celebração ao Senhor pelo ano de 2023, pelo ano de 2022, e orando, pedindo a Deus que nos abençoe em 2023. Culto que a gente tem denominado aí o culto da virada, né? Mas a gente vai passar ali uma mini vigília e depois vamos ter um período maravilhoso de confraternização. Participe, né, com a sua família, vai ser uma grande festa, nós temos certeza disso. Um grande abraço, beijo no seu coração, até mais, um abraço, paz. Descanso em ti, há um lugar de refrigério